Voltamos, galera. Segundo tempo da nossa aula, tá? De biologia. Hoje estamos conversando com vocês sobre questões ambientais, tá? Especialmente estamos falando sobre processos aí de compostagem, né? No primeiro tempo da aula. Vamos conversar um pouco mais sobre essa ideia de como evitar a poluição, né? De como evitar esse processo e continuar nos desenvolvendo, tá, galera? Tá? Fica atento, tá? O que é uma questão ambiental nossa? É preocupar com o nosso ambiente. A gente deve evitar poluição. Por quê? Porque a poluição desequilibra o ambiente onde a gente está. E se gera esse desequilíbrio, é ruim para a gente também, para você, certo? Que pode adoecer de forma muito mais fácil, certo? Pode transmitir muito mais doenças, pode ter problemas respiratórios crônicos, enfim. Então a gente precisa cuidar e pensar como é que a gente pode evitar a poluição, certo? Primeiro caminho que a gente tem que entender é o que é que leva à poluição, certo? A emissão de gases poluentes, a emissão, o descarte inadequado de resíduos sólidos, tá? Galera, é muito interessante que vocês saibam a responsabilidade de cada um de nós. É tua responsabilidade legal. Tem uma lei dizendo que é a responsabilidade do consumidor final. Tua. Você é consumidor final, certo? Com o descarte do teu resíduo, do teu lixo, certo? O que a gente faz com o nosso resíduo, tá? Em geral, a gente bota dentro de uma lata de casa e espera ali a companhia de lixo passar para pegar. Né? A grande maioria das pessoas acaba fazendo isso, certo? E a gente nem sabe para onde é que vai, certo? A gente não procura saber, a gente não se questiona sobre isso. É uma coisa interessante, tá? Muitas vezes a gente não separa, a gente junta tudo num lugar só e diz, tanto faz, professor, quando o caminhão do lixo passar, ele vai misturar tudo, e não é exatamente isso, tá? Não procura prestar atenção, por exemplo, nas latas de lixo com várias cores que tem nas praças, que tem dentro da escola, às vezes tem na tua escola, essas várias latas de lixo com várias cores. Bota qualquer coisa, bota qualquer produto em qualquer lugar, certo? Dificultando, de fato, o processo lá na frente, né? O catador de lixo que vai separar o lixo, certo? O profissional que vai fazer o processo de reciclagem, tá? Galera, o profissional que vai fazer a reciclagem, ele vai pegar aquele produto que já foi separado, tá? E no ideal, e ele ainda vai precisar analisar cada material, se o produto está contaminado, se o produto está sujo, se o produto está com possibilidade de reuso ou de reciclagem, tá? Então ele vai avaliar. Então a gente já fazendo nosso papel, a nossa tarefinha, certo? Que teoricamente não é algo para ser tão demorado, tão difícil. A gente simplesmente está colocando dentro de um lixo separado, certo? A gente pode beneficiar muito mais do nosso planeta. E aí, durante o processo de reciclagem, a gente gera novos produtos, tá? Gera emprego, gera renda, porque vai ter um profissional ali, vai ter um catador de lixo separando, vai estar gerando um novo processo dentro das fábricas, que é de reciclagem daquele produto, tá? E eu vou precisar de pessoas especializadas naquilo dali também, certo? Então, é interessante para mover essa máquina do desenvolvimento. Então, quando a gente pensa nas questões ambientais, a gente também está pensando no progresso, a gente também está pensando no desenvolvimento daquele ambiente, certo? Não é só proteger o planeta por proteger. Claro, proteger por proteger já é maravilhoso, já é fantástico, mas a gente também está pensando no crescimento, no desenvolvimento. E aí é onde surge a palavra desenvolvimento sustentável. Mas bora lá conversar um pouco mais com vocês sobre processo de separação, segregação desse lixo orgânico, tá? Bom, no final do primeiro tempo, eu mostrei essa tabelinha para vocês, tá? É uma tabela de cores, tá? Mostrando pra gente o quê? As diversas cores que a gente tem para os diversos resíduos orgânicos, tá? E isso aqui não é tirado da cabeça, isso aqui é tirado da onde? Da resolução número 205. Ela não é uma lei, mas ela tem força de lei, tá bom? E ela é de cunho nacional, o Brasil inteiro deve obedecer, tá? Alguns estados ou municípios têm legislações próprias para isso. Então, eles fazem para facilitar o processo. Para para nossa população, para o nosso cidadão não deixar de separar o lixo, eles criam essa modalidade de separar o lixo. Você pode pensar na tua casa de separar dessa forma, tá? Separa o que é lixo úmido
do lixo seco e do lixo tóxico, tá? O que é considerado lixo úmido? O lixo orgânico, tá? Algumas cidades consideram lixo não reciclável, tá? E aí eu só peço para vocês assim, ó, resto de comida dá para reciclar, certo? Dá para ir para compostagem, tá? Produto de limpeza, de higiene, que não é o ideal, certo? Os papéis úmidos, né? Papel toalha, papel higiênico, é que talvez não seja muito interessante eles irem, justamente para evitar o quê? Contaminação, tá bom? Mas você pode separar na tua casa, além do lixo úmido, lixo lá de limpeza, de higiene, do lixo resíduo alimentar, que é o que eu faço na minha casa, por exemplo. Eu separo na minha casa, como não tenho tanto lixo reciclável assim, eu separo o lixo seco mesmo, certo? Que é o que pode ir para reciclagem. E aí passa um tempo, passa aí 1 ou 2 semanas, encheu os meus tambores, aí é a hora que eu levo para os tambores de coleta seletivo da minha cidade, certo? E aí eu separo. O que é vidro vai para lata de vidro, o que é plástico vai para lata de plástico, o que é papel vai para lata de papel, certo? Esse lixo seco, ele vai, olha só o símbolozinho, para reciclagem. Opa! Certo? Aqui, ó, quando ele é resto de alimento, tá? Ó, se for alimento, para onde é que ele vai? Ele vai para compostagem. Ok? E o que não pode ser de jeito nenhum levado para algum lugar vai para o aterro sanitário. É isso que vai para o aterro sanitário, certo? É o papel higiênico, é o material de limpeza, é o que não consegue ser compostado de jeito nenhum ou reciclado de jeito nenhum. É isso que vai para o aterro sanitário. Então, se a gente for parar para pensar, muito menos resíduo precisa ou pode ir, aliás, muito pouco resíduo que a gente gera é que vai para o aterro sanitário. É muito pouco esse volume. Muito mais pode ser reciclado ou compostado. Beleza? Aí eu faço a menção também para o que é tóxico, certo? O que é tóxico também não pode ser descartado junto com o lixo normal. Como, por exemplo, lâmpada, sabe essas lâmpadas fluorescentes, essas branquinhas? Tá? Ela não pode ser descartada no resíduo normal porque ela tem mercúrio. Mg aqui, ó. Certo? Ela tem mercúrio dentro da composição. É tóxico para os seres humanos. Inclusive, se porventura for quebrado, não pegue diretamente com a mão, certo? Calce a sua mão com um saquinho, com uma luva, tá? Para poder pegar aquele material. Além de ser perfuro cortante, né, ter vidro na composição, ele é tóxico porque tem mercúrio, tá? Se tiver outras coisas que podem ter mercúrio, termômetro, tá? Tem o pessoal que tem termômetro em casa. Hoje, até que a gente tem um termômetro eletrônico, né? Mas antigamente a gente tinha aqueles termômetros de mercúrio mesmo, que era um fiozinho de mercúrio. Comenta aí para mim se na casa de vocês, por exemplo, tem esses termômetros de mercúrio, tá? Na minha casa ainda tem um termômetro de mercúrio, que é super funcional, certo? Mas aí tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque se quebrar ele, não pode ficar pegando ele diretamente com a mão, tá? O mercúrio, galera, é um metal, é o único metal líquido que a gente tem, tá? E gera curiosidade por parte das pessoas, porque a forma como ele funciona, né, que ele é líquido, ele é fluido, certo? Chama atenção, um brilho, tá? Então a gente deve evitar. Outra, e professor, vou descartar onde esse material, tá? Volto lá, ó. Eu não falei que é responsabilidade compartilhada? Eu vou voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Eu não falei que era responsabilidade compartilhada, né? Qual é a responsabilidade, por exemplo, do produtor? Reciclar o produto. Tá? Qual é a responsabilidade do comerciante? Pegar esse produto. Por quê? Porque ele está no meio entre o produtor e o consumidor. Ou seja, existe entre o produtor e o consumidor alguém, né, literalmente uma pessoa, porque é uma empresa, né, uma pessoa jurídica, que vai fazer o caminho, que vai fazer o caminho logístico, que vai levar, que
está conversando diretamente com o caminhão e tal. Então, ele tem esse processo de levar o resto do resíduo sólido do consumidor final para o produtor, certo? Então, galera, o que acontece? O produtor, na prática, ele leva o produto pronto para o distribuidor e o distribuidor para o consumidor. A tarefa agora é voltar, vou botar até de outra cor. A tarefa agora é voltar do consumidor para o comerciante e do comerciante para o produtor, porque ele que vai dar a destinação final para esse produto tóxico, tá? E aí a gente vai pensar nos óleos de carro, tá? Que muitas vezes a gente compra e sobra, tá? Então quando vence, o que acontece? Tem que descartar ele no local adequado. Certo? Outra coisa que precisa ser descartada é as pilhas e baterias, certo? Ó, aqui, ó, as lâmpadas, as pilhas e as baterias. As pilhas e as baterias têm outros elementos que são tóxicos para a gente. São eles o lítio, vou botar o Li de lítio, e o cádmio, CD, ó, CD cádmio, tá? Então, esses terminhos que eu estou botando aqui, ó, Mg, Li, CD, tá? São os elementos químicos, tá? Que são tóxicos para os seres humanos, tá? E aí você vai procurar os mercados que você comprou esses produtos que, em geral, por legislação, eles têm um espaçozinho para receber esses materiais e eles levam isso para quem? Para o produtor que vai fazer o descarte adequado desse produto, tá bom? Outra coisa aqui que a gente tem, ó, remédio. Tá? Remédio também não deve ser descartado de forma no lixo comum. Por quê? Porque ele é um resíduo químico, tá? Que pode reagir com água, reage com outros elementos, e isso pode gerar uma poluição. Então, isso aí também deve voltar para a farmácia para eles fazerem o descarte adequado como material hospitalar. Normalmente é incinerado. Beleza? Então, lixo tóxico, tá? Lâmpadas, pilhas, baterias, remédios, eles vão para você vai procurar o comerciante que te vendeu aquele produto, tá? Ah, professor, ele não recebe. Procura um comércio um pouquinho maior, certo? Às vezes o mercado um pouco maior, ele vai receber aquele produto, certo? Separadinho de forma adequada. Beleza? Vamos conversar aqui de novo com vocês e trazer detalhadamente as etapas do nosso processo de compostagem, tá? Então aqui, ó, é a composteira. Isso aqui, ó, são as composteiras. Certo? Então, ó, nessa imagem a gente tem um modelo, tá, do que acontece em cada uma dessas composteiras, tá? Uma composteira, em geral, ela tem que ter ali mais ou menos ela tem mais ou menos 2 a 3 etapas acontecendo dentro dela, certo? Se você fizer em casa, um modelo interessante para vocês fazerem é vocês empilharem caixas, tá? E aí você vai precisar de pelo menos 3 caixas para fazer todo o processo. Essas caixas, se você fizer nesse modelo de 3 caixas, esse modelo ele deve ser feito de que forma? Que essas caixas estejam conectadas, elas têm que estar interligadas, tá? Então você vai ter furinhos, né? Pequenininhos, tá? Certo? Pode fazer com os preguinhos, tá? Entre essas caixas, tá? Por que vai acontecer aqui? Eu vou já explicar o que acontece em cada uma delas. Tá? Então, elas estão conectadas entre elas, tá? A gente sabe, galera, que... Por que elas precisam ter esses furinhos, tá? Porque quando a gente deixa... Quem já deixa o lixo em casa há muito tempo, né? Sabe que o lixo, né? Ele começa a entrar em processo de putrefação, né? De estragar, né? De decompor. E ele começa a gerar o chorume, né? Galera, aqui também vai gerar chorume, viu? Então, entenda, vai gerar chorume também. Aí o que acontece? A última caixa é para coletar o chorume. Isso aqui, ó, seria o chorume. Certo? Aquele líquido que é resultado do processo de decomposição de quem? Da matéria orgânica que está dentro da composteira. Só que... O que acontece? Diferente do chorume lá da lata de lixo comum,
certo? Que eu misturei vários resíduos sólidos, botei pilha junto, botei o que mais? Botei remédio. Aquele chorume da lata de lixo comum pode ser tóxico e eu não posso consumir ele. Esse aqui, ele é resultado de quê? De um processo de decomposição de alimentos. Eu não falei para vocês que eu não vou colocar qualquer resíduo aqui para compostagem. Eu coloco o quê? Resto de alimento. Tá? Eu não vou colocar papel higiênico, eu não vou colocar o papel toalha. Por quê? Porque eles são papéis de higiene. Tem produtos químicos, tóxicos que podem chegar lá no chorume. Tá? Então, galera, ó, a última caixa ela é destinada para isso. Para fazer o quê? Ó, a coleta caixa inferior é acumulado o quê? O biofertilizante. Olha só que como agora a gente não chama mais de chorume, a gente chama de biofertilizante, ou seja, esse líquido ele é um fertilizante natural. Ou adubo líquido de excelente qualidade. Ele é gerado durante o processo de compostagens, tá? Especialmente se essa compostagem for realizada com minhoca. Precisa realizar com minhoca? Não. Tá? O processo que a gente acompanhou lá com o pessoal do Edsol, no primeiro tempo, tá? Na primeira aula, a gente foi lá conversar com o pessoal do Edsol, eles não utilizam minhocas, tá? Então, você não precisa fazer, ai, professor, onde é que eu vou achar as minhocas para poder fazer a minha compra? Não precisa, tá bom? Apenas as bactérias e os fungos, tá? Que já tem no próprio alimento, eles são responsáveis por realizar todo o processo de compostagem, ok? Bom, e as outras duas caixas, professor? Elas servem, então, ó, esses caminhozinhos, ó, então você vai ter que ter caixas. Essas caixas têm que ter tampas, ó, as tampinhas aqui, ó, beleza? Entre essas duas caixas aqui, essas tampas têm que estar perfuradas para fazer o quê? Para os fluidos, para o líquido, ó, escorrer entre elas, até chegar aqui, ó, nesse líquido de baixo, ok? E essas duas caixas, tá? A caixa superior e a caixa inferior, o que que acontece com elas? Olha só, você vai ficar aos poucos trocando elas, tá? Uma vai para cima e a outra vai para baixo. Uma vai para cima e a outra vai para baixo, tá? Em geral, na caixa de cima, o que que a gente coloca? A gente vai colocar o quê? O nosso produto, o nosso resíduo sólido na prática, tá? Quem é ele? O resto de comida, tá? Beleza? Em geral, como lá vocês acompanharam no vídeo, né, com o Ramon explicou muito bem para vocês, tá? O quê? Que ele vai fazendo camadinhas, né? Bota uma camada de terra, tá? Areia mesmo, comum, certo? Bota uma camada de resíduo orgânico, depois uma camada de palha. Eu até vi o comentário aqui da Marivânia, né? Professor, bota palha, né? Isso, tá? Vai botar, e essa palha pode ser folhagem seca, né? Pode ser ali de alguma palmeira. Pode ser também serragem, tá? E aí vai alternando. Depois disso, né? Outra camada de terra, outra camada de comida, outra camada de folhagens, tá? Secas, tá bom? E aí deixa por um tempo, tá? Não fica colocando o tempo todo, não. Coloca numa data lá e deixa por mais ou menos um mês. A tarefa que você vai ter é que mais ou menos no intervalo de uma semana, tá? Toda semana você vai lá, mexe um pouquinho, tudo aquilo dali, certo? Até aquilo dali ter mudado um pouquinho de cara, certo? Passou esse tempo de um mês, pronto, já tá no momento de fazer a troca. Aí essa caixa que estava no canto superior, ela sai do canto superior e vai para o canto inferior. Ela vai para ser agora ela vai ser agora o quê? A caixa intermediária, certo? Depois de mais ou menos um mês, tá? Aqui os resíduos sólidos vão mudar a cara deles e eles vão entrar de fato no processo de decomposição. Essa caixa a gente não mexe mais nela, certo? E a gente vai deixar essa matéria orgânica se decompor com os próprios micro-organismos. Lembra lá que no vídeo eu até apontei, ó, parece que tem umas coisinhas brancas aqui, ó, o Ramon explicou pra gente, isso aqui é fungo, tá?
E esse fungo, ele tá decompondo o quê? Aquela matéria orgânica, tá? Parece os bolozinhos de pão. Com o passar do tempo, isso pode variar 1 mês, 2 meses, mais ou menos, tá? Aquela produto lá, vai acontecer o que com ela? Vai virar aquela terra molhada que a gente viu lá no vídeo. Tá? Então, depois aí de mais ou menos uns 2, 3 ou 4 meses, dependendo do produto que a gente coloque, dependendo se tiver ou não minhoca no processo de compostagem, a gente pode ter um tempo maior ou um tempo menor, certo? E, professor, o que, que pode ser compostado, né? O que, que pode ir para compostagem? Tudo, tá? O cuidado é se você utiliza minhoca, tá? Se você utilizar minhoca, você não pode colocar o quê? Muitos cítricos, né? O que, que é cítrico? Laranja, tá? Limão, tá bom? Tangerina, certo? E carnes, tá? Se não faz com isso, você pode botar tudo, tá? Então, é interessante também esse processo de compostagem que não tem. Beleza? Na prática, a gente tem 3 fases que acontecem dessas 2 caixas de cima, tá? A primeira caixa é a caixa que vai utilizar as bactérias ou os micro-organismos mesófilos, tá? O que é mesófilo, professor? É que vivem em temperaturas médias, tá? Então, temperaturas médias, ó, temperatura média aqui, ó, 40 graus Celsius, certo? A maioria dos micro-organismos vão estar vivendo, então, normalmente isso é na caixa superior, certo? A gente vai ver essa fase acontecendo dentro da fase superior. Então, o alimento, ele começa a mudar um pouquinho a cara. Lá no vídeo, o Ramon mostrou pra gente o quê? Uma cenoura, um pedaço de cenoura, um pedaço de uma laranja, e eles já mudaram a cor deles, certo? A cenoura já estava preta, a laranja já estava quase preta. Então, esse primeiro processo é a primeira decomposição que está acontecendo ali. Não mudou muito bem o formato. Na segunda fase, essas bactérias elas não vão conseguir sobreviver. Por quê? Porque o processo metabólico delas vai aumentar a temperatura daquela caixa, daquele substrato, tá? Então, a temperatura se eleva, fica bem quente, tá? E o fato de ficar bem quente é favorável você colocar, por exemplo, essas caixas no sol, tá? Porque aqui no Piauí o que não vai faltar é sol, tá? Então, nessa fase, a fase mais longa da compostagem é considerada a fase termofílica, ou seja, a alta temperatura. Tá? Muitas bactérias vão estar aí, ó, pode durar até 2 meses. E aí é nesse processo que o quê? Que as bactérias mesofílicas elas não conseguem sobreviver e vão ficar as termofílicas no processo de geração de substâncias, de modificação das substâncias. Acabou esse processo, a gente entra na última fase, que é a fase de maturação, certo? O composto, a maturidade do composto ocorre com a decomposição microbiológica se completa da matéria orgânica, é transformada em humus. E isso aqui, ele é produto para o adubo, certo? Ele serve para o quê? Ó, para a adubação. Ok, beleza. Então todo esse processo, todo esse processo aqui é para mostrar para vocês como não basta apenas jogar o resto da banana ali no terreno. Se eu quero de fato adubar o quê? Se eu quero de fato adubar a minha horta, a horta da minha casa, eu tenho que preparar o quê? Um produto. Certo? E que produto é esse? O humus. O humus é que serve para adubação. A casca da banana em si, ele é um produto descartável, certo? É claro que ela vai ter diversos nutrientes e tal, tá? A casca do ovo, por exemplo. Ah, professor, a casca do ovo é rica em calcário e tal, só que é um calcário bem grandão, cara. Daqui que ele sirva para corrigir o solo, eu tenho que transformar aquele produto, certo? Eu tenho que gerar um produto que de fato seja o quê? Funcional. Ok? Exatamente. Esse humus aí é que, de fato, vai fazer diferença para as plantas ou de uma horta, por exemplo, da casa de vocês.
Do berço ao berço, tá? Eu já conversei com vocês isso no primeiro tempo, tá? Mas eu reforço essa ideia. O que que é isso? É o reprocessamento do produto descartado, que possibilita a criação de um novo produto, que possua qualidade igual ou superior ao original, não necessariamente para a ampliação do produto ou aplicação do produto original ou para o mercado primário. Além desses fatores, inclui a preocupação para o quê? Para o processo de produção seja realizado de forma ambientalmente correta. Pensando nisso, é claro que a gente não só gera lixo orgânico, né, de comida. A gente vai gerar sérios outros resíduos. Entre esses outros resíduos que a gente tem, entram aí pra gente o quê? O processo de reciclagem de produtos, tá? De consumo humano. Um desses produtos que a gente tem é a indústria têxtil, tá? A indústria de tecidos, tá? Um exemplo, a utilização de fibras inteligentes e biodegradáveis de algodão na confecção de vestuário, que está de acordo com o conceito atualmente, a produção do algodão na demanda de uso intensivo e de pesticidas de grande quantidade de processos produtivos industriais. Galera, a indústria de roupas, né, a indústria têxtil, ela tem crescido bastante no seu processo industrial, certo? E para criar realmente uma tecnologia, tá, galera? Em que aspecto, professor? A gente tem diversos tipos de tecido. A gente tem tecido que utiliza nanotecnologia para ser impermeável, por exemplo, para proteger contra radiação tóxica. A gente tem nanotecnologia, por exemplo, que serve contra barreira de micro-organismo, certo? Então, a gente tem uma infinidade, tá, de tecidos que são muito úteis. E aí, o que a gente faz com esse tecido depois que ele perde a sua utilização na prática, né? Depois de utilizar várias vezes, né? Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, professor, quando as roupas ficam velhas demais, que já passou por uns 3 gerações, né? Já passou pelo primo, já passou pela tia, já passou do tio foi pro primo, do primo foi pra tu, né? Quando já não dá mais pra usar, a gente vira pano de chão, né? Sei que tem muita gente que faz isso, eu já fiz muito isso também, tá? Mas a gente pode também reciclar aquele produto, tá? Muito da indústria têxtil pega também parte desses tecidos que são descartados pela sociedade, certo? Para reempregar, tá? Dentro da indústria, né? Na utilização de tecidos recicláveis, que normalmente vão para carpetes, que vão do chão, que vão, por exemplo, também para a indústria automobilística, tá? Que no carro também tem carpete, tá? Então, a gente tem algumas saídas interessantes aí, certo? Vamos nós aqui, vamos acompanhar aqui uma outra ideia, tá? E aí a gente tem a ideia da reciclagem em si. Galera, o que é a reciclagem, tá? A reciclagem, antes de me mostrar aqui, ó, foca aqui comigo, ó. A reciclagem, galera, é quando a gente recria o produto original, certo? Isso é reciclar, tá? É um ciclo, tá? Que recria aquele produto original. Em outras palavras, a reciclagem gera o mesmo produto com o mesmo valor, certo? É isso. Olha só, a reciclagem, em inglês recycling, tá? Na prática, ela é isso. Em sua definição mais estrita, é a recuperação de materiais de um artigo X para a produção de outro artigo X. Certo? Como assim? A garrafa PET... Opa. Botar aqui, ó. O exemplo clássico de reciclagem. A garrafa PET... Garrafa PET... Certo? Lembrando que PET é um tipo de plástico que gera o quê? Outra garrafa PET. Ok? Isso aí é reciclagem. Beleza? Não perde o valor. A ideia da reciclagem é que ela não vá perder aquele valor
do seu produto. Só que aí a gente ganha também outros processos, tá? Por quê? Porque nem sempre a gente gera o mesmo produto. A gente pode gerar um produto, às vezes, muito similar, muito parecido, mas que não tem o mesmo valor, ou que pode até ganhar valor. Aí a gente ganha outros conceitos, tá? O conceito do downcycling. Em inglês, down é para baixo, tá? E upcycling, que é para cima, certo? Down, para baixo, perde valor. E galera, não confundam valor com preço, tá? Perde valor agregado, tá bom? Beleza? Upcycling é o quê? É quando ganha valor. Por exemplo, existe quando se o exemplo de downcycling, tá? Ele existe quando se recupera um material, tá? Para reuso em um produto de menor valor, ou seja, ele perde essa integridade do material de certa forma durante o seu processo de recuperação. O upcycle é quando aquele produto que a gente não conseguiria mais encontrar uma saída para ele e ele ganha uma saída. Vamos dar uma ideia aqui para vocês, ó. Pronto, ó. Um grande exemplo que a gente tem de downcycling é isso aqui, ó. Vocês já ouviram falar de camiseta de garrafa PET? Vocês já ouviram falar disso? Pois é. Teve um tempo que cresceu muito, ficou muito na moda. Eu mesmo já tive algumas camisas disso, tá? Ele é um exemplo de downcycling, tá? O que é isso, professor? O que acontece é o seguinte, ó. Para fazer essa camiseta assim, ó. Isso aqui é uma camiseta que é 50% algodão e 50% poliéster. Poliéster, galera, é um tipo de plástico, certo? E essa... Não vou saber te dizer, Marivânia, não vou saber te dizer. E a microfibra? Não sei. Não sei. A gente pode pesquisar um pouco mais para poder responder essa pergunta, tá bom? Foi uma boa pergunta, tá? Vamos nós, ó. Algumas camisetas que a gente compra, tá? Vocês podem olhar na composição. Algumas são 100% poliéster, outras são 100% algodão, outras são 50% algodão, 50% poliéster, tá? O algodão ele é tirado da fibra do algodão, certo? De uma planta. Ele é um produto praticamente natural. O poliéster não. O poliéster é um tipo de plástico, certo? Ele é um tipo de plástico derivado do petróleo. Então a gente sabe qual dos dois recursos é renovável, o algodão, tá? O poliéster não é renovável. Só que dos plásticos, tá? Poucos plásticos são recicláveis, tá? Poliéster não é reciclável. O poliéster é o quê? Ele é não reciclável. O PET é reciclável, como eu já disse para vocês. Eu posso pegar o PET e gerar outro PET. Beleza? Aí o que foi que desenvolveram? Tá? Desenvolveram uma tecnologia que fazia justamente o quê? Transformava o PET, o plástico PET, em quê? Em poliéster. Tá? A gente pode transformar o PET em outros tipos de plástico, entre eles o poliéster. E é esse o poliéster que era empregado na utilização, na confecção das camisas de garrafa PET. Tá? Então você olha para a estrutura, para a ideia, você fala, olha que legal essa camisa, essa camiseta. Toda é macia, ela é confortável, você não vê diferença nenhuma de qualquer outra camiseta, mas ela foi feita de garrafa PET. A ideia é muito legal, muita gente comprou a ideia, só que ela é considerada um exemplo de downcycling. Por quê? Porque perde o valor do plástico. Tá? O plástico sendo PET era muito mais valorizado. Por quê? Porque ele podia ser reciclável, certo? Agora o poliéster não é. E o poliéster, esse tecido que volta para a natureza,
certo? Eu não consigo reciclar, eu não consigo ressignificar. A indústria têxtil que recicla o tecido, ela vai reciclar o tecido de algodão e não plástico, certo? E aí, nesse caso, a gente perde o valor desse produto, tá bom? Então, quando a gente diz que perde o valor de quem? Do PET. Era muito mais interessante reciclar o PET em outro PET ou reciclar o PET em um plástico que pudesse ser reciclável ou transformar aquele produto em um produto muito mais utilizável, certo? Então isso aqui é um exemplo de downcycling, tá? Certo? Então ele perdeu o valor, ele perde o valor deste plástico. E aí eu coloquei só para acrescentar o downcycling, tá? Essa explicação aqui para vocês, para mostrar que tudo isso aqui é plástico, tá? Ó, algumas resinas plásticas, como o HDPE, comumente utilizadas na matéria-prima de embalagens primárias, como leite, iogurte, sucos e garrafas de água, não podem ser verdadeiramente recicladas, tá? Ou seja, o resultado de sua recuperação não pode ser usado novamente como embalagens de produtos alimentícios. Inclusive, este fato está disposto em legislação específica da Anvisa, tá? Por questões ligadas à contaminação. Beleza? Mas aqui tá mostrando para vocês outros tipos de plástico. Olha lá, ó, EVA é um tipo de plástico, PS, que é o poliestireno, que é da canetinha Bic, né? Essa canetinha que vocês utilizam para fazer o Enem, certo? A gente tem o PDTA, que é das tintas, tá? A gente tem, olha só, que mais? O EVA já está aqui. A gente tem o PET, que é outro tipo de plástico. A gente tem o poliéster, que é outro tipo de plástico. A gente tem também como plástico o TNT, tá? A sigla TNT vem de tecido não tecido. É o TNT, aquele da máscara cirúrgica que a gente utilizou muito e ainda está utilizando muito durante agora a Covid-19. A gente tem o PVC, que são dos canos, tá? Então, poucos desses plásticos, de fato, podem ser o quê? Recicláveis, tá? Claro que a gente não vai ficar decorando cada tipo de plástico, tá? O PET é o clássico para vocês, tá? Que vai estar na composição de diversas embalagens de produtos que a gente pode reciclar. A ideia da reciclagem é gerar o mesmo produto com igual valor, tá? Como alguns, ó, HPDE é outro tipo de plástico, tá? Alguns não vão poder, outros vão poder, e é interessante que você entenda isso. Se eles não podem, aí vem, ó, se eles não podem ser reciclados na prática, aí vale o downcycling, certo? Outro exemplo de material que não pode ser reciclado e sim é downcycled, né? Feita o processo de downcycling é o papel. Tá? A gente fala, papel é reciclado. É reciclado, na prática é. Porque o papel gera outro papel, né? Só que é um papel de menor que não tem o mesmo valor, tá? Então, por exemplo, se eu vou utilizar aquele papel, para que é que eu vou gerar aquele papel? É para fazer documento, um documento oficial, um diploma e tal, não pode utilizar papel reciclado, tá? De fato, quando a gente vai na papelaria, a gente compra um caderno, vai lá olhar o papel e é o papel reciclado, você vai ver que ele é até mais caro, né? Mas, então não confunda preço com valor, tá? No caso do papel, ele perde o valor, por quê? Porque muitas vezes eu não posso utilizar aquele mesmo papel, aquele papel reciclado, com o mesmo fim, certo? Com o mesmo fim de documentos, por exemplo, tá? Por isso fala-se que ele é também um processo de downcycling. Mas o foco da gente é pensar na otimização, vale, tá? O downcycling não é um problema, tá? É válido, tá? É muito melhor do que a gente ainda prefere o downcycling do que a utilização do recurso direto, tá? É muito melhor ter o poliéster tirado de um plástico do que tirado direto do petróleo. É muito melhor ter o papel reciclado do que ter que tirar lá do eucalipto.
tá? Então, downcycling ainda é uma solução muito mais interessante do que diretamente o processo de não reciclagem, tá? Mais um ponto interessante que a gente tem é aqui é o que a gente chama de upcycling, né? Como eu disse para vocês, up para cima, certo? Up, certo? Vem do inglês, tá? E o que que é isso? Nesse caso, ele é para cima em que sentido? No sentido de ganhar valor. Então, existem produtos que não conseguem ser reciclados de forma alguma, tá? Então, por exemplo, essas latas de tinta, né? Ou latas de óleo, tá? Pneu, tá? Não pode ser reciclado de jeito nenhum. O que mais que a gente tem? Alguns tipos de tecido, couro, tá? Não dá para ser reciclado de forma alguma. Então, gerar o mesmo tecido. Então, gerar o mesmo produto, a gente não consegue. E aí, quando a gente ganha um novo significado para aquele produto, a gente consegue o quê? Ganhar valor e valorização dentro do mercado para aquele produto, certo? Então, os containers, por exemplo, hoje a gente está falando muito na arquitetura, se fala muito da utilização de containers, né? Então, os containers que transportavam carga entre países pelo método hidroviário, né? Pelos grandes navios, né? Trazia da Coreia para o Brasil, leva do Brasil para a Europa e por aí vai indo, tá? A gente tem esses containers, eles perdem o valor com o tempo, né? Eles vão se degradando, vão se oxidando, tá? E hoje o pessoal utiliza esses materiais, esses metais, para construção civil, para criação de lojas, de casas, hospitais, certo? É interessante, tá, galera? Isso aí é a ideia do upcycling, é transformar o quê? O lixo em luxo, tá? Outros exemplos aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, de upcycling, tá? De materiais que teoricamente não conseguiriam ser reciclados ou não conseguiriam ter um bom significado, e aí a gente consegue dar um novo significado para ela, tá? Então, normalmente o upcycling, ele não fala muito bem da utilização, está muito mais ligado na ressignificação do uso, tá? Então tá mostrando aí pra galera o pneu para vocês, ó, certo? É um exemplo de upcycling. Outra coisa coisas que o pessoal faz com pneu, ó, móveis, tá? Então de decoração, tá? Então o pessoal pode botar as cadeirinhas coloridas, às vezes não bota colorida, tá? Mas é super funcional para varanda. O pessoal gosta de botar pneu, por exemplo, para criar muretas, tá? E aí aproveita para criar, eu não sei se coloquei aqui na imagem, botei não. Então aproveita para colocar nas muretas, então utilizar os pneus também para não ficar acumulando água, tá? Eles botam terra, areia e utilizam como horta. Aí cria até um jardim suspenso, tá? Então as muretas para separar um ponto da outra do terreno e aí essa mureta ainda serve de jardim, tá? Tem também a utilização da trituração do pneu, tá? Para utilização, para criação de pistas de corrida de atletismo, tá? Então isso é o que está sendo mais utilizado. Tem muitas escolas aqui do estado do Piauí que já estão utilizando essas pistas de atletismo que utilizam fragmentos do pneu, tá? Então é uma ideia também bem interessante. Nessa outra imagem mostra aqui, ó, por exemplo, a ressignificação de quê? De armários, de carretéis, certo? E de outros objetos que servem, eu sou de caixotes, então bota uma pintura, então ganha valor. Era um produto que eu não conseguiria mais utilizar naquela prática geral, certo? Então ele era considerado um produto de pós-consumo, certo? Que não dava mais para usar, e eu ressignifico, certo? Eu restauro, eu cuido. Então o pessoal da arquitetura tem crescido bastante esse olhar e esse cuidado nas técnicas de upcycling. E o que tem crescido bastante também no setor da moda, tá? E sim da alta costura, é o considerado alta costura utilizando upcycling, tá? E aí, eu não sei se eu botei não, tá? Essa ideia do upcycling, de mudar, tá? De reutilizar. Então, galera, quando fala disso aqui, é upcycling, a gente tem que focar nessa palavrinha cycling aqui também, tá? Aqui tinha um produto que foi descartado.
tá? A indústria da moda, especialmente eu botei aqui alguns desfiles de alta costura, tá? Mostrando a criação de tecidos, tá? De roupas, de vestimentas que utilizam justamente o que? Tecidos ou fragmentos de tecidos que foram o quê? Reciclados. Aqui no Piauí a gente até falaria assim, né? Ó, mas essa roupa aqui, roupa de São João, professor, toda remendada e tal. Bom, é mais ou menos essa prática, é mais ou menos a lógica por trás ali. Só que hoje você pode pensar que não é mais uma roupa de São João, mas também uma roupa aí que está sim ligada à alta costura. Mas aí tá mostrando para vocês também aqui outros modelos, modelos mais ligados ao fashion e tal. Quem gosta aí da arte de moda pode aí até pesquisar um pouco a mais, tá? Só que é aquela coisa, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Vai ter muita gente mal intencionada, sabe que esse produto é um produto que está sendo bem valorizado, por exemplo, lá na alta costura, tá? Nos grandes desfiles de moda, né? Lá em Paris, em Nova York, certo? E cria falsos produtos de upcycling. Falso produto? Sim. É um produto novo que parece que foi criado com uma outra proposta, né? Aí esse ano mesmo saiu muito, né? Estourou muito. Algumas influenciadoras digitais usando uns topzinhos que parece tênis, tá? Mas era uma roupa, né? Um body, um topzinho da parte superior da roupa, e que parecia que ele foi ressignificado. Não, galera, é um produto novo. Se é um produto novo, não é upcycling. Tá? E essa estratégia de enganar as pessoas, ela tá no mercado aí pra gente demais, certo? E a gente conhece isso como técnica de greenwashing, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. A Marivânia tá falando o seguinte: a reciclagem dá mais uma ideia do que temos e de está fazendo algo para a mãe natureza e para a gente também, né? Isso é muito criatividade, né, Marivânia? A gente poder parar e pensar em solução, né? É muito da criatividade. Eu gosto muito de conversar com vocês. Eu tenho alunos aqui que estão o tempo todo pensando. Aluno que manda pra gente, né, foto. Ó, professor, o que foi que eu fiz com material reciclado? E cria arte, certo? Ressignifica. Tá lá no upcycling, fazendo o quê? Fazendo caminhão com a caixa do leite, com fragmento, com pão, com coisas, tá? Com os resíduos sólidos de casa, certo? Pega lá um tempo livre e gera o quê? Um negócio. Tá? Então, poxa, eu criei uma arte, criei um brinquedo que pode ser vendido. Eu gostei, ó, a conversa que eu tive lá com a Carla Ohana no Edsol, na aula de hoje, no primeiro tempo, eu chamei a atenção dela, perguntei isso para que vocês também tivessem ideia. Falei, de onde é que surgiu essa ideia do programa de vocês de compostagem? Ela foi lá e explicou, certo? Virou um negócio. Primeiro eles tinham um propósito, ter uma ideia para diminuir a emissão de gases. E aí eles tentaram pela compostagem, viu que deu negócio, viu que deu certo e gerou um negócio, certo? Então, às vezes, pode partir da cabeça de vocês também essas possíveis ideias de negócio. O que eu faço com o resíduo sólido que está na minha casa, certo? A criatividade, quem gosta aí das habilidades artísticas, pega lá as aulas de arte, as aulas de história e pensa ali em criar um modelo. Aquilo dali no começo pode ser uma brincadeira, pode ser uma alternativa para você, mas também pode gerar um negócio, certo? Com pessoas, né? Com pessoas interessadas, para poder pensar, por exemplo, quem vai te fornecer os materiais, os insumos, tá? Aquilo ali pode ser um brinquedo que vai servir para ser vendido, pode virar uma obra de arte, enfim, certo? Cabe aí vocês a pensarem, tá? A ideia do upcycling é um tipo de reciclagem que agrega valor a um produto que antes não era mais reciclado, que a gente não conseguiria encontrar uma saída interessante, tá? E sim, galera, muita gente, muita marca, tá? Sabe da preocupação que todo mundo tem, que eu sei que você também tem, que está assistindo essa aula, com produto ecológico, e eles criam produtos que não são reciclados, que não têm essa preocupação. Aí a gente chama isso aqui de uma técnica chamada de greenwashing, tá? Ou lavagem a verde,
tá? Que simboliza o quê? Justamente essa má gestão, tá? De empresas de querer dizer que o produto ele é ecológico, que ele é verde e que é tudo lindo e maravilhoso, e não é, tá? Então a gente vai ter muita empresa que vai vender um produto e vai estar dizendo assim, ó, eco-friendly, tá? Amigo da natureza, tá? Que vai dizer que eu utilizei uma embalagem reciclada e não foi reciclada, certo? Isso é enganar o consumidor, certo? Então, até o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra esse tipo de abuso, né? É um abuso, porque a gente não está acompanhando o processo de reciclagem daquela embalagem, né? Então a gente compra acreditando. Então é interessante que vocês conheçam, tá? Que sim, às vezes tem essas técnicas ruins, tá? No mercado, simplesmente fazendo com que o produto seja vendido até muitas vezes mais caro. A gente compra aquele produto achando que ele vai ser um produto que ele foi reciclado, que ele passou por outros processos e eles nem foram, tá? Então, dessa forma, eles tentam convencer os consumidores a acreditarem que a empresa possui uma responsabilidade ambiental quando ela não tem. Principalmente quando essa responsabilidade ambiental está na moda e ela está literalmente na moda. Beleza? Então, botei aqui só uma imagem como símbolo, tá? Para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa ideia, sobre esse conceito. Beleza? Galera, mas temos que praticar, né? Bora exercitar? Bora fazer umas questõezinhas para colocar essas ideias, esse pensamento nos nossos exercícios? Botei aqui algumas questões, tá? Para que a gente pudesse responder juntos aqui ao vivo. Outras vão ficar para vocês para casa, tá? Então, olha só, um desses exercícios está aqui, questão do Enem, tá? Para quem está aí já se preparando para o Enem, vamos ver como é que o Enem gosta de trabalhar esses itens ligados aí às questões ambientais, tá? O descarte inadequado do lixo é um problema que necessita ser solucionado urgentemente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 25% dos municípios brasileiros dispõem adequadamente os resíduos sólidos. Dispõe adequadamente o resíduo sólido. Como é que a gente falou que é a disposição adequada? No aterro sanitário, aquele produto, que não consegue ser reciclado e que não precisa de uma outra destinação adequada, tá? Produto hospitalar, normalmente, é incinerado e resíduos tóxicos, né, poluentes, por exemplo, né, como radioativos, eles são destinados a um caminho diferenciado também, certo? Para regulamentar essa questão, existe um projeto de lei, galera. Projeto de lei não é uma lei, certo? Projeto de lei 4.162, que institui o marco regulatório do saneamento básico e estabeleceu o prazo até agosto de 2024 para todos os lixões existentes no Brasil sejam transformados em aterros sanitários, porque aterro sanitário é uma disposição adequada, tá? E deu outras providências. Agora a gente tem as seguintes alternativas e a gente vai querer saber o seguinte, o que a pergunta está me dando, A medida apontada, ela é necessária por quê? Aí vai ter as alternativas A, B, C, D e E. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem e vocês colocarem aqui no gabarito a resposta no nosso chat. 2 minutinhos para eles, Renan.
Resposta, galera. Como é que tá aqui nosso chat? Pessoal de Dom Inocêncio, cadê o pessoal de Lagoinha, do Piauí? Normalmente nossos alunos de Lagoinha participam bastante, hein? Olha, olha, São Francisco do Piauí, Marivânia, que está acompanhando pelo YouTube. Galera, ó, o texto está falando de uma proposta de lei, não é uma lei, é uma proposta de lei para transformar em até agosto de 2024 o lixão em aterro sanitário. Como a gente viu durante a nossa aula, lixão é uma disposição inadequada conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? O aterro sanitário é uma das disposições adequadas, certo? E aí, essa medida é necessária por quê? Vamos nós. O que diz a alternativa A? A poluição causada nos aterros sanitários, ela é reduzida pela impermeabilização do solo e do tratamento do chorume. E aí, tá certo isso? Vamos ver a alternativa B. A criação de aterros sanitários viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica descartada nesse lixo? E aí, foi isso que a gente aprendeu durante a aula de hoje? É no aterro sanitário que a gente reaproveita a matéria orgânica? Não, professor. A gente reaproveita a matéria orgânica onde? No processo de compostagem, certo? Então, a gente vai aqui, ó, não, é na compostagem. Antes de ir para o aterro sanitário, o resíduo sólido deve ser separado. E quem que vai separar? O consumidor. É responsabilidade nossa, tá? C. A construção de lixões envolve um custo mais elevado do que a manutenção dos aterros sanitários. Galera, se isso acontecesse, a gente não teria tanto lixão. Tá? O lixão é pegar um terreno, que a gente chama de terreno baldio, um terreno avulso, separado, sem uso, e a pessoa começa a descartar o material naquele lugar, certo? Então, falso, tá? Letra D. Nos lixões, não há possibilidade de separação nos lixões, não há possibilidade de separação de material para reaproveitamento e reciclagem. É isso que a gente acompanha, galera? Não, tá? Inclusive, eu até falei para vocês, material hospitalar, material hospitalar, material de... não deve ser conduzido para o lixão nem para o aterro sanitário. Ele deve ser conduzido para onde? Para incineração, para evitar a contaminação cruzada, porque lá no lixão vai o pessoal catador de lixo, tá? Vai o catador de lixo procurar materiais que têm valor, tá? A gente descarta um produto porque a gente não enxerga mais valor nele. Mas existe para a indústria, tá? Então, alguns produtos são valorizados, sim, para a indústria, para reciclagem, tá? E letra E. Nas áreas dos lixões desativadas, poderão ser imediatamente usadas para plantação. Galera, aquele ambiente ele está todo contaminado. Imediatamente, não. Ele tem que passar por um processo de reestabilização, tá? Então, vamos nós. A alternativa correta é a primeira, beleza? A poluição causada pelos aterros sanitários, ela é reduzida pela impermeabilização dos solos e do tratamento do chorume. E é isso, galera. A gente vai parando por aqui, tá? Vou deixar mais uma questãozinha. Sempre vai ter uma questão para casa e uma questão na sala e pelo menos uma questão para casa, tá? Então vocês vão pegar essa questãozinha e vocês vão respondê-las em casa, tá bom? Esse material já tem um gabarito, tá? E vocês vão poder conferir o gabarito lá na plataforma do canal Educação, tá bom? Queridos, foi um prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. Vocês podem entrar em contato, tá? Com o pessoal lá do Edsol, tá? Edsol Compostagem. Acredito que o Instagram deles, o arroba deles é Somos de Sol, certo? Vocês podem entrar em contato, tirar as dúvidas, que eles também são uma empresa, estão focados aí no processo também de educação. Obrigado, pessoal aí do Edsol que acompanhou a gente nessa semana, tá bom? E a todos, queridos, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra na próxima quarta-feira letiva, tá? Lembrando que a próxima quarta-feira também é feriado. Grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.